Bondoso Deus, nosso amoroso Senhor Jesus Cristo, Tu conheces nossas necessidades e sabes que nós dependemos de Ti em todas as coisas. Queremos nesta noite Te rogar que o Senhor venha para nos ajudar. Já Te adoramos, já cantamos louvores, porque Tu és o único divino. Agora pedimos que o Senhor venha nos abençoar através da palavra. E então, quando a palavra for ministrada, que os corações possam recebê-lo. E tudo aquilo que for necessário para te servir melhor, pedimos que o Senhor nos revele, para que possamos sair daqui melhores do que entramos. Há pessoas que vieram aqui nos visitar. Elas eram convidadas de alguns dos nossos irmãos e, portanto, elas não estão aqui por coincidência. Para elas e para nós, sempre é memorável entrar na casa de oração, dobrar os joelhos, abrir nossas bocas e com um coração dilatado de amor por Ti, cantar com alegria, porque o Senhor tem feito muitas coisas por nós, e sem o Senhor já havíamos há muito perecido, Senhor. Contudo, o Senhor tem paciência, misericórdia com todos nós e tem estendido bondade para nós. E pedimos que o Senhor olhe com misericórdia também para os nossos visitantes e amigos, porque eles também precisam conhecer as riquezas de Tua graça. Te pedimos então que o Senhor nos ajude nesta noite. Só o grande Mestre, o Espírito Santo de Deus, Ele pode falar aos corações daqueles que estão sedentos, reverentes, tementes e, sobretudo, de bom grado, tem seu coração aberto para ouvir a Tua voz. Foi para isso que viemos aqui, ouvir a Tua voz. Eu me reporto a Teu serviço, me rendo a Ti, Senhor. Te agradeço por me guardar até aqui e Te rogo, Senhor, que me ajude até que eu regresse e outra vez siga nessa viagem, até que um dia, Senhor, eu possa ser recolhido. Se o Senhor achar graça para mim, se o Senhor levantar seu cetro para mim, eu simplesmente Te agradeço por tudo que Tu tens feito. Peço que o Senhor abençoe meus irmãos. Peço que o Teu bom Espírito Santo venha para ministrar a palavra nesta hora e levantar o ânimo e fortalecer, Senhor, a alma daquele que está abatido, curar os enfermos, animar aquele que está cansado e, sobretudo, mostrar que há um escape nesta hora tão difícil. E então só Tu podes salvar as almas, Senhor. E isso já foi realizado há 2000 anos ali no Calvário. Revela então estas coisas, porque Tu sabes falar ao homem. Eu Te rendo então, Senhor, toda honra e me faço pequeno. O máximo que posso fazer é me afastar a um lado e permitir que o Senhor venha e tome, Senhor, esta carcaça e use para a Tua glória. É o que eu Te peço no nome do precioso Jesus Cristo,
o Filho de Deus. Amém. Podeis aceitar. Boa noite, meus irmãos. Há uma coisa que me preocupa, e eu tenho visto isso através das minhas viagens, não somente no Brasil, como também tenho estado em reuniões com outros ministros, e tenho visitado suas igrejas, tenho participado de algumas reuniões com eles, tenho estado, como vocês podem ver, através da programação que lhes é enviada mensalmente, com alguns ministros que são meus amigos, como o irmão Beckett, da África do Sul, e o irmão Vidayal, das ilhas de Trinidad e Tobago, e outros os quais eu tenho assistido e ajudado, como alguns aqui na América Latina, especialmente no Peru. Há algo que está sucedendo e que parece que nós não estamos nos dando conta. Se você é espiritual e você se mantém conectado com a palavra o tempo todo, e você não se desliga do Espírito de Deus, ou simplesmente você atende ao pedido do Senhor Jesus. Ele citou uma frase bem curta antes de ser entregue nas mãos dos malfeitores. Quando ele ia entrar na sua terceira etapa, ele ia entrar sozinho, ele ia ficar absolutamente isolado, ia calar sua boca, ia para o Calvário, ia cumprir pelo menos 650 profecias a seu respeito, e ele apenas advertiu aos seus discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Nós, os homens, somos pessoas muito difíceis. A maioria das pessoas vem às igrejas, se sentem bem, se vestem de certa maneira, ou pelo menos tratam de se mostrar, enquanto estão em ambientes como esse, de uma certa forma, que aparentam ter uma vida que combina com essas palavras. Isto é, estão vigiando e orando. Mas logo se observa que as vidas diárias que elas levam, nos outros dias, que não são esses momentos que elas estão dentro de lugares como esses, que foram dedicados para ouvir a voz de Deus, e elas entram por essas portas e se ajoelham em algum lugar, ou se assentam e se aquietam e começam a entrar no Espírito e orar e pedir a Deus, através das suas necessidades, para que Ele lhes ajude, e esperar que enquanto estão aqui, Deus possa trazer respostas às suas ansiedades. Elas, na realidade, não saem de mesmo. Esquecem absolutamente do que escutaram. Quando vão às escolas ou à universidade, ou vão a fazer compras, ou vão aos seus lares, ou vão misturar-se com seus parentes, ou com seus amigos e colegas, ou vão aos seus lugares de trabalho, elas também esquecem dessa expressão: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Esta frase está colocada num momento de grande agonia. O Senhor Jesus acabava de estar sofrendo uma das maiores e mais terríveis visões que algum homem pode ter.
Ele simplesmente estava vendo sua própria morte. Por isso, ele entrou em agonia e suou sangue. Ele chegou mesmo a dizer: se fosse possível, passasse esse cálice, ou seja, fosse possível que isto que ele estava vendo fosse lançado a um lado, porque o que ele viu, que viria a ser realizado por 6 horas, enquanto ele foi pendurado no Calvário, no madeiro, era algo que jamais algum homem poderia passar, e passou. Então ele fez o que qualquer ser humano teria feito, qualquer animal faz, qualquer pessoa que recebeu um sopro de vida do Criador faz, não quer morrer. Mas com o tempo as pessoas esqueceram disso e só vê o perigo na hora que já é tarde demais para pedir auxílio divino. Por isso essas palavras são dadas antes, para que quando chegar a emergência, a pessoa não tenha que lembrar-se dessas palavras, porque ela entra na emergência, seja para partir desta terra, ou seja, porque ela terá que passar por esta prova, como ele passou, e ele tem que estar confiado em Deus. Por isso, o texto: vigiai e orai para que não entreis em tentação, em provações. Ou seja, que não desfaleça na hora das provas. É importantíssimo, mas as pessoas se esquecem. Elas se lambuzam, se misturam com facilidade, como eu disse antes, esquecem quando cruzam com as duas pernas lá fora, não são capazes 10 ou 15 minutos depois de lembrar o que sucedeu ou o que foi falado, por exemplo, até aqui. As pessoas se intitulam a si mesmo cristãos. As pessoas dizem que são filhos de Deus, filhas de Deus. As pessoas falam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. As pessoas simplesmente dizem que Deus não tem 3 pessoas, que Deus é uma só pessoa. Há pessoas habilidosas com mentes privilegiadas que podem agarrar a Escritura e lembrar-se de várias Escrituras e citar umas às outras e entrar às vezes em conflito uma com as outras. Contudo, a vida, o fruto destas árvores, destas pessoas, é contrário aos ensinamentos, à doutrina que está escrito neste livro. Eu vou pedir a este irmão que saia da frente dos irmãos enquanto estiver filmando. Então, eu tenho visto exatamente isso. Eu tenho visto isso com as pessoas que estão comigo há muitos anos. Eu tenho visto pessoas desmoronarem. Eu tenho visto pessoas se decomporem como se fossem implodidas, precisamente porque elas estão só falando, elas não estão vivendo. E quando estamos falando disso, para aqueles que nos visitam, aqueles que jamais ouviram certas coisas,
Pessoas que, por exemplo, nunca puderam imaginar o que significa certas coisas, como, por exemplo, o que significa esta pirâmide aí, com tais nomes e essas escrituras por baixo, e aquela cruz indicando as eras da igreja, e aquela estrela de 5 pontas com nomes ao lado. Isso é exatamente a mesma coisa, e isto aqui o que significa? E esse agrupamento de nuvens, como se fossem nuvens, e o que significa aquilo ali naquela escritura? As mesmas pessoas que se assentam aqui não têm ideia do que isso significa. As mesmas pessoas que foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo e que reclamam crer na palavra desta hora, não tem noção do que isso significa. Não faz ideia do que se desprende daí. O que significa esse anjo forte descendo dos céus no tempo do fim e colocando um pé sobre a terra e o outro sobre o mar, e clamando com grande voz e jurando por si mesmo que o tempo não será mais. E isso foi registrado pela ciência, não foi registrado por algum grupo de fanáticos, algum grupo de homens que crê nisso ou naquilo. Isso é registro do Observatório de Flagstaff, em Arizona, nos Estados Unidos. Isso foi discutido em todos os sentidos, com as autoridades astronômicas, as autoridades militares, as autoridades do país, e todo mundo viu isso. Foi publicado na revista Science, ou na revista Life. Foi capa de revista, foi discussão profunda. O que é isto? A esta altura era impossível aparecer formação de nuvem. E com tal distância de 43 quilômetros de altura e com 27 de largura, o que seria isso numa forma piramidal? Então, as pessoas se esqueceram que Deus lhes entregou algo para que, ao trazer pessoas aqui, elas possam mostrar a elas que elas não estão os bolsos vazios. Porque há pessoas que querem distribuir aquilo que eles não têm. Isso seria impossível sair por aí e querer distribuir $1 milhão se você não tem $1 milhão. O cristianismo não é esta coisa que você vê por aí, onde as pessoas estão entrando e saindo em lugares semelhantes a esse, e vivendo uns de uma maneira, outros de outra, e cada um rasgou um pedaço da Bíblia e diz que é assim e é assado. E até esses mesmos que creem nestas coisas que eu estou falando, que são sinais, e são coisas que passaram e que foram para a história, isso já não volta mais, isso não tem mais nenhum efeito, a não ser para aqueles que conhecem por fé, ou seja, por revelação divina, por instrução sobrenatural, ou seja, o próprio Deus revela o que isto significa. Não é ir a um lugar e se assentar e alguém ministrar, porque nenhum ministro, seja ele muito bom para pregar ou não, vai aperfeiçoar ninguém. Nem você se ajoelhar até fazer calo de sangue, você não será perfeito. Nem vindo
indo e jejuando 90 dias, não sei quantos dias, nem subindo e descendo montanhas, nem indo a Israel 1000 vezes, nem dando tudo que você tem. Você tem que ter exatamente aquilo que diz o apóstolo Paulo no capítulo 3 do livro da primeira carta de Coríntios. E isso você não pode ter por vontade própria. Cabe a Deus te conceder. Nós temos nos feito preguiçosos, lentos, lerdos, tardos, difíceis. Como que devemos ser cutucados com vara curta, e aí não gostamos. Achamos ruim. Ficamos todos encrespados. Igual quando você passa a mão ao contrário no pelo de um gato. Aí ele expõe as unhas imediatamente. Quando você acaricia ele, aí ele fica quieto. E até liga aquele motorzinho que ele fez. Mas se você voltar com a mão, aquilo produz algo tão forte naquele gato, que ele solta as unhas para fora, e ele pode te agredir se você não tiver cuidado. São os frutos, é a forma que a pessoa age, é a maneira como ela vive. As pessoas dizem que Cristo vive nelas, e você mostra a Escritura e elas negam a Escritura. Como o Espírito Santo pode negar a sua própria palavra? É impossível. É impossível. Então, eu tenho visto que estamos nos distanciando. Sabe por quê? Porque nos acomodamos. Achamos que está tudo bem. Se isso é uma batalha espiritual. Foi-nos dito que essa batalha é aqui na mente. Foi-nos mostrado que vivemos no mundo de sentidos. E então você tem olhos e ouvido, que são os dois sentidos do corpo mais fortes. E são aonde mais é apelado por desejos. Todas as coisas estão entrando pelos olhos e pelos ouvidos rapidamente. E as próprias pessoas, jovens sobretudo, e mulheres, mães, que não podem ver isso, que avançam sobre seus filhos, elas não conseguem ver, elas não têm tempo para examinar os textos escolares dos seus filhos. Elas não têm tempo para examinar a linguagem que mudou nos seus filhos quando eles entraram na escola. Elas não têm tempo para examinar o companheirismo ou a influência que chega por andarem seus filhos com outros. Eles não permitem que alguém toque nisso. Então perderam o respeito. Perderam o respeito porque não temem. Se temessem, tinham respeito. Então as coisas geram e um mundo espiritual o qual você não vê, porque esses olhos não vê, nem os ouvidos escutam. Tem trazido toda essa desgraça que você não vai me dizer que você não sabe. Você vê televisão, você liga rádio, você lê jornal, você pode ler a revista. E o que é pior, você entra na internet. E você não sabendo usar essas coisas, você se contamina e vira um portador, um hospedeiro de demônios. O que lhe parece?
Não é para sorrir, é para ficar preocupado. Hospedeiro de demônios. Entra pelos olhos e vai para a tua memória, vai para a tua imaginação, a tua consciência vai ficar controlada, teus afetos vão ser completamente perturbados, e o teu raciocínio vai funcionar cheio dessas coisas que são contrárias à sã doutrina, porque não vigiou e nem orou. Dizem que são cordeiros ou ovelhas, e se você, já que você entra na internet, tecle em algum lugar lá e pergunte o que é uma ovelha e o que é um cordeiro, e veja que eles precisam de um pastor. Quando Deus compara seus filhos a ovelhas, Ele está dizendo algo mais do que escrever uma lauda de não sei quantas folhas, ou dar a você um discurso de 1 hora. Quando Ele se compara o seu espírito a uma pombinha, Ele quer dizer muita coisa, só você estudar as pombas. Ou quando Ele diz que Ele é uma águia, então estude as águias e você verá o que significa, aonde vai o Espírito de Deus, a altura que Ele pode estar, porque só uma águia chega a uma altura que nem outra ave pode chegar. Então o natural está apontando para o espiritual. Amém. Mas nós nos temos feito lentos, tardos, difíceis. Facilmente podemos ficar por ali assentados em uma confraternização, ou comendo churrasco ou qualquer coisa, ou bucho de bode ou algo assim, horas e horas e soltando a língua por horas, mas não somos capazes de ficar quietos, orando, pedindo a Deus que nos fale, que nos responda alguma das nossas inquietudes. Se passarmos algum tempo aqui, somos capazes de dormir. Aqui dentro há pessoas que dormem. Mas quando há uma emergência, então ficamos desesperados. Então essa é a condição do homem. Deus não vai mandar nenhuma pessoa ao inferno. Nunca mandou. Deus nunca cometeu isso, porque Deus é bom. Deus não tem prazer na morte do homem. Deus não faz essas coisas. É o homem que decide ele mesmo ir lançar sua alma no abismo e ficar em sofrimento. A Bíblia diz isso. Amém. E a Bíblia é Deus. Amém. Diz que isto era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. E o Verbo foi para o Calvário e sangrou ali para redimir, para dar de volta o que o homem havia perdido. E quem morreu no lugar do homem foi o mesmo Deus. Mais do que isso. Então a pessoa que não pode crer é um incrédulo. E só pode crer quando recebe fé. E a fé só pode vir pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não interessa o que a pessoa tenha feito e o que ela tenha cometido. Não há um só ato, por mais vulgar, sujo, baixo, sórdido que o homem tenha feito, que Deus não perdoa. Glória a Deus. Vai depender da sua atitude para com ele. Só há uma coisa que Deus não perdoa: é blasfemar contra seu espírito. Isso Deus não perdoa.
Mas as pessoas não conseguem entender isso. Estão bloqueados, os sentidos foram bloqueados. Vê as modas, o processo aí fora, o mundo assim chamado, o sistema político e religioso atrai as pessoas. Todos querem ganhar dinheiro, todos querem mais, todos querem ter um cartão de crédito, todos querem ter isso, todos querem viajar, todos querem ir não sei para onde. Mas isso está acabando. Qualquer pessoa, por mais ignorante que seja, que nunca estudou, a natureza está dizendo a essas pessoas que isto vai chegar ao fim. Como eles vivem dentro da cidade, eles perderam o sentido. Lá para dentro do interior, e você pergunta às pessoas que sempre viveram ali, no meio dos bosques, das selvas, do campo, ela sabe que algo está sucedendo que não era assim. E qual é a razão? Ela se pergunta, o que houve? O homem semeou e ele vai colher. Agora mesmo eu estava conversando com um velho de 65 anos, e ele disse que o rio Solimões, um dos maiores rios afluentes do Amazonas, disse que secou aonde ele mora. Secou de rachar o chão, secou de se ver os barcos antigos de anos e anos afundados, e ali naquela terra seca, o rio Solimões, e o Tapajós, e o Negro, e os outros, as próprias praias, onde o rio, o grande rio Amazonas, foram expostas todas as emissões. Eles desmatam, eles fazem o que eles querem, sobre os olhos do governo. E as pessoas, quando vão votar, não sabem nem como escolher. Nós vivemos aqui, vivemos nesse sistema, então Deus nos colocou aqui, então vamos dar a Deus o que é de Deus. Amém. E a César, isto é, o governo que é dele. Nós temos que estudar, temos que trabalhar, temos que pagar imposto, temos que respeitar as autoridades e não temos que fazer falcatruas e fazer coisas que eles fazem. E depois você caminha como eles caminham e diz que é um cristão. Como é possível? Você não é um cristão. Você anda fora de ordem, você não é um cristão. Isso para não falar em outras coisas. Então isso me veio no coração, e eu tenho notado que ninguém está preocupado. O que interessa é uma igreja muito cheia, e boas ofertas, muito dízimos, e as pessoas ficam olhando para isso. Não. A mensagem desta hora é a revelação de uma pessoa, do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não é a revelação de um profeta, de um homem. É a revelação de Jesus Cristo. Amém. O Filho de Deus. Amém. A mensagem desta hora é a pessoa inconfundível do Filho de Deus. Amém. É o poderoso conquistador, o único e verdadeiro Deus e vida eterna. A mensagem desta hora é Cristo Jesus, a esperança de glória. A mensagem desta hora é o único e verdadeiro Salvador. Aleluia. Senhor absoluto, Rei de reis, Senhor de senhores. Não há outra pessoa que reine e domine, não há outro Criador e sustentador como Ele. É só o capítulo 42 ou 43 de Isaías, você vai espantar-se de ver os títulos que Ele a si mesmo se dá. Pessoas que não conhecem a Deus, mas estão todas aí, pelo menos intelectualmente, ou chamada mentalmente, deveriam conhecê-lo. Quantas mensagens foram dadas?
gratuitamente. Nunca se cobrou, pelo menos aqui. Nas outras eu sei que cobra. O irmão que está comigo viu que uma irmã estava distribuindo pelo ônibus outro dia, que há algum tempo atrás, e ele se assombrou que ela estivesse distribuindo metade e perguntou como é que a senhora conseguiu isso. Não, eu comprei isso. Comprou isso, mas se isso é dado pelo editor gratuitamente, como é que a senhora comprou? Viu? Mas a palavra do Senhor diz ali nas cartas de Pedro que as pessoas estariam fazendo negócio com a palavra. Não, mas esses são as pessoas a quem a maioria honra, a maioria respeita, a maioria reverencia, a maioria levanta e tira seu chapéu e estende o tapete para que eles passem. Dão tapinha em suas costas. Homens que muitas vezes casaram 2 vezes ou 3, diáconos fora de ordem. Homens amantes de si mesmo, corruptos de entendimento. Por isso Jesus disse: se um cego guiar outro cego, o que pode suceder? Ambos cairão no buraco. Sabe, meus irmãos, eu trouxe o irmão Renato comigo para que ele pregasse para vocês. Ele vai pregar amanhã, talvez pregue sábado. Talvez eu não pregue. Eu sou um chato, vocês já me conhecem, eu sou desse tipo. Talvez ele pregue, quem sabe, né? Vocês todos subam em cima da cadeira e fiquem histéricos, falem em língua. Eu não faço você chorar, ficar triste. Aleluia. Aleluia. Talvez você olhe para que eu já adoeça e nem apareça aqui mais. Jamais. Eu vou tomar uma escritura que está em Lucas, para nos próximos 15 minutos chegar a lhes falar algo. Não precisa ficar em pé, pode ficar sentado. Livro de Lucas. Diz o seguinte, no capítulo 22, no clímax, no apogeu da terceira etapa, ou melhor, quando ele vai ser preso, que começa a sua terceira etapa. Talvez essa linguagem não possa ser expressada dessa forma como eu a coloco. Jesus teve 3 etapas em seu ministério. A primeira foi cura divina, depois ele ministrou a palavra e logo ele entrou na sua terceira etapa, porque ele ia ser morto e ele ia pregar as almas em prisão. O que lhe parece? Pregar as almas em prisão, que é exatamente que a noiva de Jesus Cristo vai fazer. Eu estou falando da noiva, eu não estou falando alguma dessas igrejas que se intitulam isto ou aquilo. Não da noiva. Deus, quando tirou Israel, tirou do Egito. E de Israel, que saiu do Egito, ele tirou 2 famílias para meter na terra da promessa. O resto tudo ele passou o cerol e jogou tudo para baixo. Então a igreja do Senhor não é muito grande não, né? Bem pequena. No tempo de Noé havia milhões e milhões de pessoas. E somente Noé, sua esposa, 3 filhos e suas esposas foram os que entraram na arca. Os outros todos estão dando risada, porque aquele velho maluco havia construído uma arca ali em cima de algum morro, e
diziam, de onde ele tirou essa ideia que vai chover? Se nós podemos chamar agora mesmo a Rede Globo, e eles podem colocar em rede nacional, internacional, o doutor fulano de tal que pesquisou, e nós mandamos milhares e milhares de satélites, não se pegou sequer um vaporzinho d'água, como vai poder chover? Noé disse, olha, eu não duvido que vocês tenham mandado um artefato científico que tenha detectado que não há nuvens aí em cima, e que também um vapor d'água sobe da terra e rega a terra e os rios que estão aí. Mas Deus disse para mim que eu construísse essa arca e pregasse para vocês se arrependerem, porque se vocês não se arrependerem e entrarem nessa arca, vocês morrerão todos num dilúvio, porque vai chover 40 dias e 40 noites. Olha, é melhor ir assistir um programa de televisão de algum desses palhaços, porque isso é a maior palhaçada que você já disse. Nós sabemos que não vai chover, e começar a jogar tomate podre, ovo podre, e rir dele. Choveu ou não choveu? Amém. Morreram ou não morreram? Amém. E por que os animais sozinhos entraram na arca? Não foi Noé que levou eles? Não foi Noé que selecionou eles? Você nunca se perguntou quem foi que levou esses animais ali para dentro? E havia 3 diferentes escalas na arca. Répteis de certo tipo de bestas feras, porque não se podiam misturar. E aves. E havia uma parte onde o homem estava. E somente um buraquinho olhando para cima era uma janelinha. Como é que eles foram lá? Quando houve esse tsunami, 2 anos atrás, na Ásia, que morreram quase 300 mil pessoas, pergunte se morreu algum animal. Muito antes que a onda de 40 metros, ou 30 metros, ou 20 metros chegasse, todos os animais subiram nas montanhas e desapareceram. Quem foi que conduziu eles? Quem foi que avisou para eles? Assim que os animais irracionais têm melhor senso do que os homens e das mulheres. E isso vai suceder agora. Só há um lugar de segurança. A mensagem dessa hora. Amém. Essa é a arca de Deus. Amém. Por isso não fique distraído. Você traz as pessoas para ouvir, isso está muito bem. E que você possa mostrar que você tem. Não é você falar. Você diz que tem, mostra se tem. Mas se você botar a mão no bolso e ficar vazio, a pessoa vai dizer, não, mas isso é igual ao outro, isso é exatamente igual. Mostre o que você tem. Vida, não a sua vida, a vida de Jesus Cristo. Aleluia. Esse é o problema com a maioria. Bom, então, ele ia ser preso, tinha acabado de orar, tinha acabado de dar essas palavras, e não deu essas palavras para o mundo. Para quem ele falou isso? Vigiar e orar. Ele falou isso para os discípulos. Então está falando com vocês. Vocês dizem que são discípulos? O que quer dizer um discípulo? Discípulo é um seguidor. É um que segue o seu mestre. Aquele que te ensina, que te orienta, que te guia, que te dirige. Olha lá. Quando chegou aqui no versículo 52 do capítulo 22 do livro de Lucas,
E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele. Agora, imagine você. Ele não falou isso com as prostitutas? Com os fumadores de maconha? Nem com os que tomam pico na veia? Com os contrabandistas? Com os assassinos? Olha o que ele estava falando. Ele estava se dirigindo aos religiosos do seu dia, que estavam contra ele. Mas se esta gente lia e conhecia a palavra, todo o Antigo Testamento, olhe bem, leia. Jesus se dirigiu aos principais dos sacerdotes, capitães do templo, anciãos, ou seja, os mais maduros, que tinham ido contra ele. Jesus disse: saíste como a um salteador, como se eu fosse um maleante, um vagabundo, como se eu fosse qualquer outra classe de homem criminoso. Assim viesse. Depois de haver visto que ele curou enfermos, levantou mortos, transformou água em vinho, curou leprosos, deu vista aos cegos, curou os surdos, fez um homem com mais de 3 dias levantar-se do túmulo, estava apodrecido que fedia, caminhou sobre o mar, mandou parar uma tempestade que assustou a todos, perdoou pecados, disse que era Senhor do sábado, Amém. Mostrou que era Ele, pediu para eles examinassem as Escrituras, porque elas eram na realidade o que eles criam, que ao estar ali examinando e amar a elas, tinham vida eterna, como nós. Amém. Pois então examine as Escrituras e vejam se não é Ele que eles falam. Amém. Glória a Deus. E eles disseram: tu és filho de algum soldado romano? É essa tua mãezinha de 16 anos se casou com um velho de 50? Apareceu grávida quando estava noiva com ele? Não vem com essa história, tu é filho legítimo. Mas estava escrito em Isaías: uma virgem conceberá. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Por que será que eles não leram isso outra vez? O Filho de Deus fez, o mesmo Deus, não exigiu nenhuma pompa, nenhum perfuminho, nasceu numa estrebaria, num lugar fétido de urina e de fezes. Ele mexe uma gruta onde se guarda animal, cheio de fezes, cheio de urina. Aí nasceu o grande Criador. Amém. Aleluia. Oh, aleluia. E as pessoas hoje são todas: não me toque, não me fere, não me fale. E vem todas pituquinhas e todas perfumadas, e todas lisinhas, e todas engomadas para a igreja. Não se pode soprar o ventilador que arrepia o cabelo dela. E se assentam, tem que se assentar de certa maneira, uma saia, não se amassar. E não aguentam 1 hora, 2 horas, 3 horas. Mas são capazes de ficar parolando, batendo perna num shopping ou numa praça pública, conversando fiado uma tarde toda. Então vieram até ele como se ele fosse um criminoso. Vieram com vara-paus, com espada. Ele estava desarmado. Ele tinha acabado de orar. Aleluia. Tinha acabado de orar.
Aí viu um montão deles, tudo com espada, para pegar, arrebentar ele. Ele disse, ué, vocês, os anciãos do templo, os diáconos do templo, os líderes religiosos desse dia, querem me prender. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendeste as mãos contra mim. Agora escute essa. É aqui onde eu quero terminar. Já me passou meus 15 minutos. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Quantos entenderam isso? Não se adiante, meu irmão. Não diga amém como um papagaio. Esta é a vossa hora e o poder das trevas. Olha, meu irmão, vai chegar um tempo, não muito distante de hoje, dia 12 de dezembro de 2010, às 8h45, que o poder das trevas que já tem se instalado nesta terra vai tomar por completo o domínio do Éden de Satanás. É exatamente este mundo que está ali fora. E a noiva de Jesus Cristo terá que sucumbir, ou Deus terá que levá-la, porque Satanás virá contra ela, porque ela é o reflexo da sua pessoa. Amém. Quando Eva foi tirada de Adão, Adão era macho e fêmea. Leia a Escritura. Adão era macho e fêmea. Cristo foi tirado de Deus. Esta noiva sai de Cristo do Calvário. Amém. Esta mulher saiu de Adão. O sangue dela, a carne dela, os ossos dela, o espírito dela vem de Adão. Amém. E esta noiva sai de Cristo Jesus. Amém. E manifesta seu reflexo, sua pessoa. Aleluia. E Aleluia. Satanás odeia isso. Esses estarão vigiando. E é a terceira etapa. Vou só dar mais uma dicasinha para vocês. Faça o seguinte: tem um folheto chamado Tome a caneta e escreva. Leia isso. Não deixe de ler. Leia, estude, ore profundamente sobre esse folhetinho. Eu quero que haja suficiente folheto aqui. Se não, pode mandar buscar. Eu lhe mando quantos você precisar. Gratuitamente. Não para distribuir para os outros. Não para fazer as visitas ficarem confusas. É para você saber se você sabe qual é a sua posição no corpo. Jesus sabia qual era a posição dele. Por isso ele não falou nada. Ele simplesmente baixou a cabeça, se deixou prender, porque quando aquele soldado disse a ele: desce da cruz, se tu és o Filho de Deus, tu não salva, tu não fizeste isso, aquilo outro, pois então, desce da cruz. Você sabe o que diz o irmão Brana sobre isso? Diz que esse foi o maior de todos os elogios que fizeram a ele. Porque ele não podia descer da cruz. Se ele tivesse descido, nós não teríamos sido salvos. Claro que ele podia descer da cruz. Claro que ele podia simplesmente fazer o que ele quisesse. Ele é soberano. Amém. Mas por amor à tua alma. Amém. É por amor à tua alma. Você não sabe que tem uma alma. Glória a Deus. Né, mocinha? Você não sabe disso. Não sabe disso.
É isso que as pessoas precisam saber. As mães precisam saber para transmitir para os seus filhos. Elas precisam ser exemplo. Liderança, saber, papai, em sua casa é por exemplo, não é por grito, não é com vara, com cinto, é por exemplo. É assim que se faz liderança. A ver se Jesus alguma vez deixou de dar exemplo. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Amém. Então vocês que nos visitam, o Senhor que nos conhece há tanto tempo, e aqueles outros que estão ali, aquela senhora e talvez seu filho ou neto, seja o que for, e essa mocinha que está aí ao lado da Thaís, e essa outra que está aí no meio, e outras pessoas mais que eu não conheço. Essa é a hora. E o poder das trevas. Mas você não se deu conta? Você realmente está alheio, insensível, distante, surdo, cego. Cuide do seu lar, cuide de si mesmo. Comece a orar e a vigiar. Porque é canja isso que está aí. Vai ser multiplicado a pressão. Ou se você quer entender melhor, assim, a tentação, né? A provação. Que somente o Filho de Deus ou a Filha de Deus resistirá. Diz que vamos fechar os olhos. Bondoso Deus, eu não tenho nenhuma intenção, Senhor, de repreender a ninguém. Tu sabes, Senhor, quantos anos eu já tenho que o Senhor tem me dado, e eu estou vivendo até aqui por Tua soberana e maravilhosa graça. Eu não tenho nem palavras para expressar e agradecer, como o Senhor tem me dado saúde. Satanás odeia isso, Senhor. Mas eu estou aqui, Senhor, e venho aqui para, de alguma maneira, ser um servo para Teus filhos, para Tuas filhas, para essas boas pessoas que nos visitam. E trouxe esse companheiro para que ele possa andar ao lado de um ministro como ele queria. Eu a mim mesmo não me vejo um ministro, Senhor. Me vejo um pequeno servo, tratando de fazer alguma coisa para agradar a Ti. E só uma maneira de agradar a Ti é servir a estas pessoas. Estou sumamente cansado, mas Tu és a minha fortaleza, Tu és a minha força e a minha vitória. Te rogo que abençoe esses irmãos e que amanhã tenhamos mais e mais pessoas ouvindo. E sábado, na ceia do Senhor, que possamos ter verdadeira comunhão. Para que eu possa, quando partir daqui domingo, ao chegar ali, tenho que ministrar em Fortaleza. Sair segunda-feira, tenho que ministrar terça em Campinas. E como se fosse uma bola girando, até que tudo termine, Senhor. Ajuda minha família, especialmente minha esposa, que caladamente suporta todas essas coisas. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não sou melhor do que nenhuma das pessoas. Te agradeço por eles, pelas suas orações. Retribui a ele através, Senhor, das tuas múltiplas riquezas. Tudo aquilo que eles necessitam para ser melhores para Ti. Obrigado, Senhor, por trazer-me em paz até aqui. Eu amo. Eu amo.
gratidão em seu coração. Sentiu alguma coisa que Deus falou contigo, deixe Ele continuar falando contigo. Volte amanhã, volte outros dias, ou se separe em algum lugar e deixe Ele falar contigo. Tuas lágrimas não serão em vão. Está prometido na Escritura que Deus enxugará as lágrimas daqueles que choram. Ele diz que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Então, vá para seu lar, cumprimente um ao outro, chegue de fora, abrace se puder um ao outro, sendo uma moça, um moço, moço com moço, moça com moça. Converse apenas sobre o que você ouviu. Marque algum encontro para estar em algum lugar juntos e falar da palavra amanhã ou quando quer que seja necessário. Volte quando você puder e leve isso no teu coração. Jesus Cristo, Filho de Deus, foi para o Calvário e morreu para nós. Não para que tenhamos uma vida de gozo e alegria aqui, não, mas que tenhamos vida eterna. Pense bem, é algo que é incompreensível para a mente humana, mas se você crê, tudo é possível para você. Peça a Deus que te abra a tua mente, que teu coração receba a palavra. Deus abençoe aqueles que vieram nos visitar. Deus guarde a cada um deles. Deus recompense o seu esforço. São 9 horas da noite. Saiam quietamente.